E como vocês estão, senhores? Vamos aqui a mais um dia, mais um trabalhinho pra vocês. Vocês pediram tanto e eu aqui, depois, tô me sentindo um pouquinho melhor, a garganta não tá pegando tanto. Ainda mais que eu tô fazendo live pra vocês também no Instagram. Então eu achei bem tranquilo de falar que hoje a gente vai falar sobre itemizações AP e o que se faz, o que deixa de se fazer, tudo bonitinho, vocês sabem como é que é o esquema, né? Então, vamos lá. Diretamente para a nossa telinha. Vou fechar aqui o vídeo do YouTube, não quero musiquinhas. E tamo lá. Que lindo de se ver e eu tô com preguiça, sim. Mas eu consegui manter pelo menos os nomes bonitinhos. Vamos lá. O que a gente sabe sobre itemizações mágicas? Elas são muito fortes, geralmente são dadas mais a os carries mágicos padrão, e ainda assim, né, tem aquela questão deles usarem mais habilidade do que auto-ataque, geralmente como a gente vê entre os itens AD. Mas existe uma diferença, né? Não existem tantos itens mágicos, assim, de defesa mágico. Geralmente a gente só tem dois, né, que é o Protetor de Athena e a Armadura Radiante. E a gente só se limita a isso, e quando tem tipo 5 danos mágicos do outro lado, o que a gente faz? Então eu preparei um conteúdo mais forte sobre isso, e vocês devem estar até estranhando, mas por que o Peito Bruto tá ali? Porque o Peito Bruto estaca tanto dano físico quanto mágico, é uma coisa que talvez vocês não tivessem pegado de primeira. Né? Eu pensava que era só dano físico também quando eu tava lendo, mas realmente estaca dos dois lados, então vocês se divertem. Pode ser? Só vamos ver se tá gravando aqui, não tô louco, né? Não tô louco, vambora. Ó, vamos começar com itens complementares. O que são itens complementares? O Relógio do Destino e o Livro Mágico, a gente pode se dizer que são itens complementares. São itens que você faz logo cedo, ou numa medida do jogo que esteja muito mais tranquilo, mas o Relógio do Destino ainda mais cedo do que antes. Mas o Livro Mágico ele não é tão complementar, ele é mais um item, ele pode ser um pouquinho mais autônomo. Ele é um item que não necessariamente precisa ser feito cedo. Mas o Relógio do Destino, por que ele é feito cedo? Porque ele é um item de stack. A cada 20 segundos, se eu não me engano, ele consegue já ao portador uma quantidade base de vida e dano mágico. Deixa eu ver até mesmo a quantidade. A cada 20 segundos adiciona 25 de HP e 4 de poder mágico, até 12 vezes. Ou seja, 12 vezes, se são 20 segundos, 20, 40, 60, 80, 100. São, tá. Cada 5 stacks é 1 minuto. São 12 vezes. Nossa, é bastante, hein? Mais de 2 minutos leva pra estacar, mas ainda assim. Qual é a ideia? Depois que você tem esse item estacado, você vai ganhar um extra, que é a reencarnação. Se o tempo atingir o máximo, ou seja, os 12 stacks, o novo herói, o herói receberá um extra de 5% de poder mágico e 300 de mana. 5% de poder mágico nesse momento aqui vai ser só o relógio, talvez aí o cetro relâmpago se você estiver muito acelerado no jogo, em 2 minutos talvez não dê pra fechar, um item muito caro, mas no caso o cetro. Mas ainda assim é bem forte essa itemização. Por quê? Porque ela vai te dar mana. E por que ele é um item complementar? Porque o cetro relâmpago se beneficia de mana. Qual é a ideia do cetro relâmpago? A cada 6 segundos, o dano da próxima habilidade irá ressoar, causando 20 a 1000 de dano mágico e escala de acordo com a mana máxima do herói em até 3 inimigos. Ou seja, escala com a mana máxima. Dependendo da quantidade de mana que você tem, ele pode dar de 20 de dano a 1000 de dano mágico a cada, vamos lembrar, 6 segundos. Algo que é muito tranquilo. É praticamente o tempo de recarga de uma skill própria do jogo. Então é bem tranquilo essa ideia. Mas o que a gente pode falar sobre esses dois itens? Qual é a ideia? Geralmente o cetro relâmpago ele é uma itemização aí de porque burst, porque ele dá 1000 de dano a cada 6 segundos, ou seja, de certa forma é uma habilidade. Né? E o relógio do destino é mais um item que dá o stack, então ele meio que complementa o cetro relâmpago. Né? Lembrando que ele também conduz aí muita mana, é por isso que ele aí ajuda o cetro relâmpago a ter o seu power spike. Geralmente quando o cara tem dois desses itens aí, ele já tá bem forte. Ele não tá tão forte quanto, mas ele já tá tipo bem estável no jogo, ele tá bem. Tá tranquilo, dá pra me ver? Eu não sei se dá, acho que dá. Bom, o que a gente faz para counterar esse tipo de item? A gente para pensar, ele é um item de burst ou é um item de DPS? A gente vê que ele é um item de burst. Por quê? Porque a cada 6 segundos ele vai causar um dano mágico que vai espalhar aí, de certa forma, 20 a 1000 de dano aí em aliados em volta, né, inimigos em volta. Então, o que a gente pode falar sobre ele? Protetor de Athena. O Protetor de Athena é um item muito forte de resistência, que aí a gente pode ter, mostrando para vocês, que ele dá reduz o dano em 25% por 5 segundos. Ou seja, é quase a mesma ideia do cetro relâmpago voltar
né? Mas são 6 no caso, mas seria quase a mesma vibe. Então ele acaba tancando esses 25%, aí de 1000 de dano, né? Tira 25%, vocês entenderam mais ou menos a prática. Então esse é um item mais ou menos que você faz para conseguir parar essa ideia do cetro relâmpago e do relógio do destino. Fechou? Fechou. Outras maneiras também, que eu achei divertido de colocar, é sobre isso aqui, ó. Meteoro Rosa de Ouro. Por quê? Porque é um item defensivo. Por mais que ele seja um item físico, ele é um item defensivo, ou até mesmo, não é situacional, ele é um item defensivo, que a gente pode falar. Por quê? Ele vai dar, ó, a partir do HP fica abaixo de 30%, ganha 510 a 1350 de escudo e escala com nível. Né? Além de 25 de defesa adicional por 3 segundos. Por mais que a defesa, 25 de defesa mágica, ou seja, é um item específico para evitar bursts, né? E funciona a cada 40 segundos. É um item que ainda assim, 1350 de escudo, é um item muito forte para você parar um cetro relâmpago de repente. Você vai tirar 1000, né, do cetro relâmpago. Basicamente, vai absorver sobre esse escudo da Rosa de Ouro. Então, ele também pode ser um dos fatores principais para você, de repente, como AD, não necessariamente ser, assim, você tá muito forte, não tá afim de fazer Athena, pode fazer uma Rosa de Ouro, continuar ainda muito mais forte no jogo, tem aí os seus buffs, né, dano físico, defesa mágica e roubo de vida, né. O produto de Athena é só mais seguro para quem não quer se garantir, óbvio, porque a ideia dele, como a gente falou, é reduzir uma porcentagem de dano causado durante um tempo. Enquanto a Rosa de Ouro, ela realmente vai absorver esse dano por completo, mas ainda assim continua sendo um item muito forte, né? Lógico que numa medida de mid-late game, um burst, com certeza uma Athena, segura muito mais que uma Rosa de Ouro. Mas vai de cada um. Se você tá aí no seu jogo e não tá afim de fazer um item defensivo desse porte como a Athena, faz a Rosa de Ouro que tá tudo bem. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui, gente? Temos aqui Livro Mágico e Cristal Mágico. O Livro Mágico e o Cristal Mágico, eles não são complementares, eles são bem autônomos muitas vezes, e o Cristal Mágico é mais uma itemização fechada para quarto, quinto item. Por quê? Porque a passiva dele é muito interessante. Mas vamos falar sobre o Livro Mágico primeiro. Como a gente falou, o Livro Mágico ele não é um item de stack, né? Ele não é completamente um item complementar, mas ele ainda assim é um item muito forte, que ele traz regen de mana. Qual é a ideia da regen de mana? Diferente do relógio mágico, o relógio do destino no caso, né? Tudo tá mágico na minha cabeça ultimamente. Diferente do relógio, ele dá stacks, né, o relógio. Ou seja, além da quantidade de mana base que ele já tem. A gente vê pelo relógio que ele já dá 600 de mana, e se ele ativar os stacks, ele dá 300 de mana. Ou seja, totalizando 900 de mana por você ter um item e você ter estacado ele. Já o livro mágico é uma situação diferente. Ele não dá mana. Ele dá poder mágico padrão, base, HP e tempo de recarga, coisa que o relógio de destino não dá. Por que o tempo de recarga é tão importante? Geralmente o livro mágico ele se encaixa muito bem em heróis como Lilia, né? Enquanto o relógio de destino se encaixa muito mais em heróis que puxam o jogo para mid-late game ou então para late game em si, como um Xavier, como um Cecilion. Por quê? Porque eles precisam de tempo para ficarem fortes a ponto de fazer o que eles querem fazer no jogo. E o livro mágico é mais pro pessoal do early game mesmo, que gasta muita mana. Né? Exemplo, como a regeneração dele é muito forte. Regenera 15% da mana a cada 10 segundos. Passiva única, Maestria de Magia. O limite da sua redução de recarga é aumentado em 5%, que existe um limite no jogo, depois eu vou pesquisar sobre isso. Mas a ideia é a seguinte, ele tem aí a cada 10%, a cada 10 segundos, 15% da mana máxima. Ou seja, quanto mais mana você tiver, mais você regenera na quantidade do livro mágico que vai te regenerar a cada 10 segundos. Isso é muito bom para esses personagens que querem logo cedo ser impactantes e gastam muito, tem um tempo de recarga muito baixo e eles querem abusar muito da lane, então realmente rotação e fazer tudo que eles querem no jogo, porque isso dá uma segurança para eles. Então, uma medida do jogo, o livro mágico pode ser feito de primeiro item, ou ele pode ser um item aí que possa combar no terceiro ou quarto item, né? Ele não é ruim na build do Cecilion, acredito eu, porque além do relógio de destino e o cetro relâmpago junto, para colocar o livro mágico como um quarto item, depois que você fazer o item de penetração, por quê? Porque ele gasta, o Cecilion gasta muita mana, ele sempre tá constante batendo. E uma mana máxima para ele não dura tanto tempo quanto uma regeneração, que acaba aí tendo um tempo eficaz de você aí combar sobre seus adversários. Mas enfim, o livro mágico é isso, basicamente toda hora macetando o pessoal, e geralmente a gente vê aí sobre, exemplo, Burst, a Lilia. A Lilia, por mais que ela gaste muitas habilidades rápido, ela não pode ser considerada no early game algo de burst, mas depois de um certo momento de jogo, a gente sabe que ela incomoda e muitas vezes ela consegue aí uma base de 5 segundos burstar um alvo ou menos, até dependendo se ele for squish. Então, a mesma vibe fica pro Protetor de Athena e pro Meteoro Rosa de Ouro.
porque eles são itens aí que vão reduzir muito do dano sobre isso, ok? Fora isso, Cristal Mágico. O Cristal Mágico, como eu falei, é um item que você não vai fazer de primeiro, porque é meio troll, por mais que seja um dano mágico muito bruto. A gente vê que ele dá um total de 100 de poder mágico. Acho que nenhum outro item... Itens chegam perto, na realidade, fora a Asa Sangrenta, que dá 150. Mas a ideia é que ele... Por que ele dá tanto poder mágico? Porque a passiva dele aumenta o poder mágico de 21 a 35%, dependendo do teu nível. Então, se você fizer ele level 1, ele vai te dar, além de 100 de poder mágico, 21% de aumento de escala, né, sobre isso, dependendo dos outros itens que você faz. E se você fizer ele pro mid-late game, que você tiver, sei lá, um level 13, ou então pra quarto ou quinto item, eu acho que quinto pra até mesmo melhora, talvez, você ainda consiga 35% de escala, porque você já vai estar no late game e você já vai estar aí, tipo, próximo do level pra ter 35, ou seja, uma diferença aí de muitas porcentagens, né, de 21 para 35. E isso ajuda bastante na carreira do jogo. Então, essa itemização muito forte. Dependendo, ela serve para qualquer coisa. Ela serve para DPS e ela serve também para Burst. Então, a Burst é muito mais eficaz, óbvio, mas ainda assim, para Kai'Thai e DPS, existem itens melhores, mas não significa que você não possa fazer. Então, o Cristal Mágico é basicamente uma base para você finalizar o jogo. E dependendo de como você escala, né, no jogo e tal, pode ser aí o Protetor de Atena padrão, porque é o melhor item de todos até o momento, todo mundo tá usando. Meteoro Rosa de Ouro é situacional, como eu disse, se você quiser fazer, mas a Atena é muito superior. Mas se você quiser se garantir, Meteoro Rosa de Ouro. E se ainda tiver aquela questão do DPS, como eu falei pra vocês, Armadura Radiante Peito Bruto, né? Mas assim, não é pra fazer, né, eu digo pra vocês. A Armadura Radiante ela é muito forte contra a DPS, mas não mas de segundo item, a armadura de peito bruto não se equivale ao mesmo, tá? É muito mais fácil você fazer uma itemização assim. Exemplo, a armadura radiante e depois protetor de Atena, e se você ainda vê que tá morrendo, aí você faz peito bruto. Por quê? Porque é um item que é uma base a mais. Porque se você começa fazendo peito bruto de segundo item, você vai perder um dano mágico, uma absorção de dano mágico muito maior se você fizer um protetor de Atena. Porque lembrando, o peito bruto base dele, a receita dele que a gente faz ele, para fazer o peito bruto de verdade, não leva item defensivo, não leva item mágico. E ele é um item até que, né, de 1870, dependendo aí. Ele é mais barato que um relógio, mas ainda assim você vai demorar para ter esse custo no jogo, e até você fechar esse custo você vai poder apanhar bastante, diferente que a gente fala da Atena, porque a Atena já começa aí pelo menos com uma capa anti-magia, que vai se tornar aí o Manto Sereno, que ainda vai dar bastante defesa mágica de qualquer forma. Então lembrando, o Peito Bruto é o item de terceiro, depois que você fizer o Protetor de Atena, a Armadura Radiante, o Protetor de Atena, dependendo do 1 ou número 2 que você for fazer, aí você fecha a Armadura de Peito Bruto. Fechou? Fechou. Vamos falar sobre Pluma Celestial. A Pluma Celestial nada mais é do que uma itemização que seus efeitos de contato no ataque básico acabam ganhando um buff. Então meio que você vai dar o dano do auto-ataque, e aí condizente a isso você vai receber um dano mágico extra no auto-ataque, que é de 50 mais uma base, se eu não me engano, vamos ver. Pra ver se eu não tô errado. Aqui, Pluma Celestial. Ataque Sagrado. Ataques básicos causam dano mágico igual a 50 mais 30% do seu poder mágico. Lembrando, se você tiver 100 de dano mágico, você vai dar 30% disso vai ser 30. Ou seja, você vai dar o seu dano base, que geralmente pode ser, sei lá, 60 de dano base AD, de ataque básico, mais 30%, ou seja, mais 30 de dano mágico sobre o seu alvo. E eu não tô contando resistência sobre isso, mas para vocês entenderem. A Pluma Celestial geralmente funciona para quem gosta de dar muito auto-ataque. Talvez sobre o herói novo que vai aparecer, eu sei que ele tem uma base de auto-ataque boa, quando ele gasta todas as habilidades dele e entra naquele estado dele, então talvez seja uma opção, não sei, depende da build que vocês forem fazer com ele, mas a Pluma Celestial talvez se encaixe porque ele fica com um dano mágico muito forte, né? Talvez até mesmo pro Amon, que também, né, basicamente todo dano é auto-ataque, né? Se não for burst, ele também tem a ideia do auto-ataque. Então, o que a gente fala, quando a gente fala sobre auto-ataque, é muito difícil você conseguir dar burst com auto-ataque. Então a gente faz da seguinte forma, a gente trata esse item como um item de DPS, dano por segundo. E aí o que para, dano por segundo, Armadura Radiante. A Armadura Radiante é um item muito forte que consegue aí por segundo, por tempo, por stacks, absorver muito dano mágico. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Bênção Sagrada. Aumenta a própria redução de dano mágico em 3 a 10 segundos, ok? 3 a 10, no caso, por 3 segundos ao receber dano mágico. Escala de acordo com o seu nível, de acordo com o seu, podendo acumular até 6 vezes.
Então 6 vezes 3, 6, 12, 18. É algo que você pode aí por stack ter até 18. Né? Até 18 de absorção de dano mágico durante 3 segundos, enquanto você se manter constante levando dano mágico, no caso, no level 1. E quando você for pro level mais alto possível, né, que é o 15, você tem 6 vezes 10, 60 praticamente. 60? Eu tô louco da cabeça. 60. Que aí é tipo 60 de dano mágico que você consegue absorver, no caso, né, que você tem aí por stacks, pra conseguir combater um cara, isso no level 15. E é uma itemização que pode ser muito forte, dependendo, que você pode fazer de terceiro, quarto item, ou até mesmo de primeiro. Eu faço de primeiro, eu acho muito forte, em algumas situações de jogo, como a gente pode ver que é muito DPS por volta, então sempre quando o cara vai ficar aí constante, te lançando um poder mágico, você tem essa proteção desse item que vai te ajudar bastante. Mas ainda assim, ele escala muito melhor durante o meio e o final do jogo. Então o recomendado é você fazer esse item, você pode fazer de primeiro item, ninguém te impede, mas assim você precisa pegar levels. Então você tem que estar na frente, você precisa estar estável, ok? Ou então pelo menos à frente do seu adversário, porque isso vai te dar uma segurança para que você consiga estacar ainda melhor, né? E você ainda ter muito mais defesa sobre os seus adversários. Fora isso, outro item que também ajuda é o peito bruto. E contra DPS, a gente sabe muito bem, né? Pluma Celestial se trata sobre DPS. Então, o peito bruto nada mais é. Deixa eu ver aqui só para mostrar para vocês o quanto a diferença entre os dois. E peito bruto. Ó, qualquer lançar uma habilidade ou ataque básico, aumentará a velocidade de movimento, além da velocidade de movimento que ele dura. Ele aumenta a defesa física e mágica em 4, acumulando até 5 vezes. Então, 5, 10, 15, 20, ele acumula 20, já a base dele já é muito mais alta do que a própria armadura radiante, no caso. Mas lembrando, a armadura radiante já tem uma defesa mágica própria, um número, né, um número flat, no caso. Mas assim, são 20 de poder físico e mágico, de defesa física e mágica que você consegue ter só por apanhar, enquanto a armadura radiante te dá os 16, se eu não me engano, mas ela já dá 52 de defesa mágica própria. Além da regeneração de HP, que também é muito forte no jogo, né? Lembrando que tem itens com regeneração de HP que te ajudam a se manter um pouco mais durante as fases de rota. Fechou? Fechou. Vamos lá. Cajado Genial e Glaive Divina. Esses dois itens aqui são os dois itens de penetração que existem mágicos dentro do jogo. O que a gente pode falar sobre itemizações sobre eles? A penetração é algo muito forte, que elas combam bastante sobre adversários. O Cajado Genial eu poderia falar que é um item mais voltado para DPS, e a Glaive Divina é um mais para Burst. Qual é a ideia entre os dois? O Cajado Genial ele precisa estacar. Ele precisa aplicar diversas vezes vários danos do seu adversário para que ele consiga ter o efeito completo. A gente vê aqui, ó. Ele dá mais 10 de penetração mágica, além da velocidade de movimento, e o dano mágico padrão. Causar dano aos heróis inimigos reduzirá a defesa mágica deles em 2 a 9, lembrando, também temos o mesmo sistema de nível, né? De defesa, de acordo com o nível, e acumula até 3 vezes, ou seja, 3 vezes 2, 3, 6, 9. Oh, 3, 6, desculpa. 6 de penetração aí, por assim dizer, né? Sobre redução de resistência do adversário. Enquanto no level 15 você vai ter 9, acumula até 3 vezes, 9, 18, 27. Ele não vai tirar toda a absorção de dano da armadura radiante, como a gente pode falar, no caso de Cajado Genial, tá? Cajado Genial, estamos falando desse aqui. Mas ele vai reduzir até que um suficiente ali. Lógico, não é tanto, mas ele até que tira uma base ok. Pra mid game, ele tira bastante. Quer dizer, pra early game, ele tira bastante. Mas pra late game, ele não tira praticamente nada, que a gente falou que era 60 que recebia, então ele é bem tranquilo. E a armadura de peito bruto até que sobre 20, né? Então 20 até que ele reduz bastante sobre esse item. Mas a gente lembrando, é um item só de terciário, é um item complementar, não é tão forte assim. E a Glaive Divina nada mais é do que um item de burst. Então, já que a gente falou do cajado, já que ele aplica DPS, a Glaive Divina nada mais é do que a itemização de burst. Então, quando você faz a Glaive Divina, se você não é constante batendo no seu adversário, que também ajuda muitas vezes, geralmente você vai usar esse item para boostar seus adversários. Vamos falar sobre a Glaive. Ela dá 35% de penetração mágica passiva, que já é bastante coisa. Quebrador de encanas. Ao causar dano a um inimigo, cada ponto de defesa dele aumentará sua penetração mágica em 0,1%, acumulando até 20%. De 0,1 para 20 tem que bater muito. Então a Glaive Divina também, de certa forma, também funciona como DPS, mas a ideia principal dela é esses 35% que ela consegue tirar do alvo, né, logo da primeira habilidade.
E se for constante, ela consegue chegar até mesmo 50% de redução do caso de penetração sobre seu alvo. Então é um item muito forte também que funcionaria para DPS. Mas é muito difícil você conseguir alcançar esses 20% a mais, porque dentro do jogo o DPS funciona de maneiras diferentes. A menos que você seja uma Ivy no modo malvadão, saca? Que consegue simplesmente ficar aplicando um monte de dano no seu adversário sem... saca? Mas ainda assim é muito difícil. Então a gente trata a Glaive como item de penetração inicial, mas lembrando que ela também tem essa passiva secreta aí que muita gente não sabe, então de DPS vocês entendem. E o Cajado Genial é mais tratado como DPS porque inicialmente ele não tem nenhum dano de burst além do poder que ele dá aí sobre seu alvo. A diferença entre dois itens é nada mais do que dano, né? A Glaive dá 65 de dano base, enquanto, deixa eu ver aqui... o Cajado dá 75 mais Move Speed. Eles são itens que a Glaive é até mais fraca em questão de ouro, porque ela é de 1970, né? 1970 de ouro, enquanto o Cajado é de 2000. A diferença é de 30 de Gold, mas ainda assim vocês entenderam qual é a diferença das duas. E para a Glaive Divina, no caso, o que a gente faz para counterar ela? Padrão. Se o movimento inicial dela tira 35% do dano, você reduz a resistência. Você, né, no caso, aumenta a sua resistência e o dano que você vai receber diminuindo até em 25% com o Protetor de Athena. Né? Lembrando que para Burst também tem o Meteoro Rosa de Ouro, mas ainda assim a gente já falou, esse item é situacional, não significa que você deva fazer e vai ser o melhor item da sua vida, não. Dependendo até mesmo, esse item não segura, tá? A Rosa de Ouro muitas vezes não segura Burst, tá? Dependendo de quanto dano que você for receber. Mas ainda assim vocês entenderam. Então Protetor de Athena vai para a Glaive. Vamos para outros itens que eu acho muito interessante aqui de mostrar para vocês. Força Reunida e Asas Sangrentas. Força Reunida é o nosso único item de... forte, no caso, sobre vampirismo. A Força Reunida, ele dá 70 de poder mágico, mais 700 de vida. Já dá um stack legal pro pessoal que troca, né? Vamos lá. Além disso, a passiva única. Restaura... eliminar o herói restaura 10% do HP. Ele funciona como se fosse aquele emblema de assassino. Né? Deixa eu lembrar pra vocês onde é que é. Aqui é a preparação, e no assassino é o terceiro emblema, no caso, de level 40, que é o enfurecido. Eliminar um inimigo restaura 12% do HP máximo, mais 15% de velocidade de movimento por 5 segundos. Show? Show. Só que, no caso desse equipamento, ele vai dar direto, né, 10% de HP. Né, quando você elimina, né, você recupera instantaneamente, além dos 25% de roubo de vida mágico. Como funcionam os roubos de vida? Roubo de vida físico, a cada auto-ataque, você consegue aí tirar a vida do seu adversário, no caso, e pôr para si, então dependendo do dano que você for causado. Então, mais por auto-ataque. O vampirismo mágico nada mais é do que qualquer tipo de dano mágico que você causa sobre o seu adversário, esse efeito vai ser trazido para você como regeneração de vida. Então, até mesmo que se for um ataque básico mágico, vai regenerar. Se for uma habilidade com dano mágico, vai regenerar. Então essa é a ideia do Força Reunida. Como a gente countera um item que basicamente tem regeneração, né? Que a gente sempre fala, sempre comenta e é sempre bom. Força Reunida nada mais é do que o item que daí sustém ao adversário. Mas para quebrar o sustento do seu adversário, é simples. Você faz 2 itens. Lembrando que no itemização AD eu só tinha colocado o domínio de gelo, porque eu só tinha esse item de PNG para colocar. Mas a Força Reunida também aí serve para ir tirar outros itens do jogo. Quer ver? Ó? É a Força Reunida, não, desculpa. O Colar do Confinamento. Então a gente vem aqui na itemização AD, como a gente já tinha mostrado para vocês antes. Itemizações como... Deixa eu lembrar que eu usei aqui, ó, aqui em cima. Ó. Garra de Ras, Machado Sanguinário e Meteoro Rosa de Ouro. Além do domínio de gelo, o Colar do Confinamento também tira, tá bom, 50%. Só que geralmente a gente falou que o domínio de gelo é superior porque ele ainda tira 25% da velocidade de ataque do adversário, além da própria defesa que ele traz, né, física. Mas, vocês entenderam. E a Força Reunida basicamente é counterada por esse tipo de coisa, porque diminui 50% de tudo, então além de 10% da vida que ele vai receber por ter o alvo, vai ser 5%. Né? A gente sabe que muitas vezes alguns lutadores, né, no caso, alguns soldados, eles não conseguem, eles não têm muita vida, então esses 10% acabam não sendo tão eficazes, assim, 10% é eficaz, mas 5% nem é tanto, então já quebra eles pela metade, além dos 25% do roubo de vida mágico, né, no caso, que não vai dar tão certo,
porque a gente vai cortar metade disso. Então, a regeneração deles vai ficar muito fraca, e é por isso que esse item acaba sendo cauterado muito facilmente, né? Então, tipo assim, o cara fez força reunida, geralmente é Guinevere, padrão. Guinevere fez de primeiro item, tu fecha um domínio de gelo. Acabou a vida dela. Ela basicamente comprou esse item pra nada, porque ela não vai dar dano suficiente no early game pra regenerar tanto, e além do dano base que ela já dá ser baixo, vai ser cortado pela metade e ela se ferrou total. Além disso, a Larbada dos Mares padrão também corta isso. E se você tiver AP, também o colar do confinamento, porque o colar do confinamento também é um item de quarta cura. Então também funciona se você tiver um dano mágico, né, no caso. De repente, se é uma Sylvana contra uma Guinevere, a menos que você queira ser tanque, você pode fazer o domínio de gelo, porque também stack mana e tal, mas também o colar do confinamento é um outro item aí que você pode também se divertir. Fechou? Fechou. Asas sangrentas é um item muito forte. Não vejo ninguém usar, mas é um item muito forte. Qual a ideia? Funciona mais ou menos como o nosso item aqui em cima. Opa, calma aí que eu não sou bom com tecnologia. Ele funciona basicamente como esse item aqui, ó. Cristal mágico. Deixa eu aumentar aqui a bolinha. Era aqui, essa aqui? Não, era essa. E asas sangrentas são itens que eu posso dizer que eles são primos. Porque também são itens que têm quase a mesma utilidade, quase, vamos lá, lembrando disso. Só que um para ofensividade, outro para defesa. Além disso, eles também têm aquela questão de porcentagem, e também são itens que se beneficiam de serem feitos de medidas de terceiro ou quarto item, né? E também é a mesma ideia do Protetor de Atena com a Rosa de Ouro. Esse item aqui, da Asa Sangrenta, ele é muito forte, porque ele vai te dar um escudo, baseado no seu dano mágico. Asas Sangrentas te dá 150 de poder mágico, que é muita coisa, 500 de HP, que é basicamente para você segurar aí adversários, né, dano sobre eles. Além disso, a proteção. Ganha um escudo igual a 200% do seu poder mágico, e ganha outro a cada 30 segundos, após 30 segundos, quando ele se quebrar. Ou seja, se você tem 100 de poder mágico, 200 de poder mágico vai fazer com que você tenha 200 de escudo. Ou seja, já é o dobro praticamente, é o dobro que você tem de poder mágico sobre isso. Então se você tiver 1000, você vai ganhar 2000, entendeu? Tudo isso é situacional. E vai ser automático, você vai ganhar ele a cada 30 segundos. Ou seja, tipo, você acabou de entrar numa teamfight, você fez uma trade com o cara, ele absorveu todo o seu escudo, né? No caso, ele quebrou o seu escudo, e aí você causou muito dano nele. Depois de, tipo, 30 segundos, você vai receber o item de novo. E aí você vai estar com lá 2000 de escudo de novo. Ou seja, se você já tiver uma vida base, de repente, como 2000, você vai ficar com tipo 4000, porque além da absorção do escudo. Lógico que o item também. Se você tiver ali com. Se o item estiver quase chegando naquele momento de restaurar, após esses 30 segundos, e você tiver sob efeito de corta-cura, lembrando que você vai receber apenas 100% do poder aí equivalente à sua mana de escudo. Porque, lembrando, corta-cura corta na metade, né? 50%. Então eles são itens primos por conta disso que eu falei pra vocês. Né, são itens que, mais uma vez falando, até uma medida de quarto, quinto item, né, um item mais defensivo, no caso, então talvez ele possa ser um pouco mais prioritário, ok? Esse item pode ser prioritário muitas vezes. Se você estiver muito atrás no jogo, mas ainda quer causar dano, esse é o item. Se você estiver muito na frente do jogo e quer causar dano, é esse aqui, entendeu? Diferenças. O que mais nós temos no jogo? Item situacional de número X, Y e Z. Colar do confinamento. O colar do confinamento é um item que consegue aí cortar cura de seus adversários. Não existe, de certa forma, um item counter sobre isso. Ele é um item mágico, que ele dá um dano base de 60, tem tempo de recarga, né? E ele ainda mais é um item de roubo de vida, mas ele é de 10%, não é tão forte assim. Mas ainda assim continua sendo um item que pode ser aí utilitário para uma Sylvana, uma Guinevere, também complementar aí sobre as itemizações base. Mas nada mais do que o domínio de gelo ultimamente está sendo tão utilizado, porque lembrando, existem muitos soldados que têm aí a velocidade de ataque um pouco alta, existem aí muitos ADs que também têm uma velocidade de ataque alta, e você diminuindo 25% disso também quebra um pouco das pernas deles, ok? Mas ainda assim não deixa de ser um item muito forte e situacional. Por quê? Porque além disso ele também corta a cura do seu adversário. Então esse item contra Garras de Ras, esse item contra Força Reunida, contra Machado Sanguinário, contra Oráculo, tudo isso corta, ele consegue, no caso, distribuir esse poder. Mas o que countera ele? Praticamente nada. A gente vê que, como ele tem esses 10% de roubo de vida, a gente pode falar que outras itemizações que também tenham, além dele mesmo, né, Domínio de Alabardo dos Mares, né, o próprio colar do confinamento contra o colar do confinamento também é da mão, porque é corte. Então, basicamente é isso. Ele é só o item de corta-cura mágico, que também tem as suas fortificações. Fechou? Fechou.
Ceifeiro da Calamidade e Almas Sombrias Gêmeas. Por que eu coloquei esses dois juntos? Porque eles têm quase o mesmo efeito de contato, né? Só que esse aqui é mais o confronto sem fim, e esse daqui, a Lâmina Gêmeas, é mais o nosso Sete Mares do dano físico. Eles praticamente fazem a mesma coisa, mas a gente vai aí tirar a base. Vamos lá? Ceifeiro da Calamidade. Em 3 segundos após usar uma habilidade, o próximo ataque básico causará dano real igual a 120% do seu poder mágico, e este efeito tem 1.5 segundos de tempo de recarga. Né? E tem a velocidade, e também distribui 10% de velocidade de movimento para si mesmo. A gente vê que, na realidade, essa itemização não é tão parecida como o confronto sem fim, porque você não precisa necessariamente tirar 50% da vida do alvo. É só você, após 3 segundos de você usar uma habilidade, ele vai causar esse dano verdadeiro sobre o seu adversário. É um dano muito forte, tá? E é um dano real equivalente a 120% do seu poder mágico. Então é algo que, assim, se você tem 100 de dano mágico, após 3 segundos de você usar uma habilidade e dar dano no seu adversário, você vai causar 120 de dano verdadeiro. Porque lembrando, né, 20 no caso, é 120%, que é o dano igual, total, mais 20%, porque a gente conta aí 100 mais 20%. Aí você vai dar 120% de dano mágico no seu adversário, o que é muito forte. Ok? Ainda mais a cada 3 segundos, né, numa medida de early game. Né? Esse item para fechar de segundo, terceiro, talvez, seria uma das melhores ideias. Lembrando que eu falo segundo, terceiro item, eu não estou comentando com bota, tá? Bota é complementar no jogo, é bem situacional. Mas tem até muitas vezes que o pessoal nem fecha a bota por completo, a bota base também é muito forte. Mas aí vai da ideia de vocês, beleza? Então, o que a gente faz para counterar dano verdadeiro? O de sempre. A gente sempre fala que dano verdadeiro não se countera com magia, com resistência física ou resistência mágica. Coquinha. Bom, a ideia é que você countera dano verdadeiro fazendo vida. Porque defesa física e mágica, ele corta por completo. O dano verdadeiro entra seco, independente da sua resistência. Então, quanto mais vida você fizer, né? Como é que cortei a letra? Então, quanto mais vida você fizer, mais você tem chance de sobreviver a essa itemização em específico. Lembrando que é um dano alto, até mesmo, lembrando aí dependendo do estado e do nível do pessoal do jogo. Fechou? Fechou. Então por quê? Porque o oráculo já dá uma base, entre aspas, além da regeneração, dependendo, né? Então sempre vai ser complementar. Eu digo que o oráculo muitas vezes é um item complementar, né? Mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo, mas só de base. Oráculo é um item complementar a outros itens ou personagens dentro do jogo, né? Outros heróis. Então muitas vezes o oráculo é complementar ao capacete do guardião, que vai dar muito mais regeneração, mas o oráculo também é complementar a você fazer quando você tem, de repente, uma Florinha no seu time, quando você tem uma Rafaela no seu time, ou qualquer outro que dê escudo ou algum tipo de regeneração de vida. Então esse item complementa o seu aliado, ou ele complementa até mesmo a si próprio, né? Se você for um personagem que regenera muita vida, exemplo, o Glue, né, quando na Ultimate ele regenera a porcentagem de vida, ele consegue ser também muito forte e complementar ao seu herói, você mesmo, não ao seu aliado. Né? Mas vamos lá. Então, basicamente, esse item de dano verdadeiro é counterado por itens de vida. O que mais de item de vida mágico a gente tem? Acho que de defesa mágica, né, a Athena nem é tão forte, né, 900 de vida, mas ainda assim é vida, né, no caso, dá pra brincar um pouco. E a armadura radiante, ela dá 950, que também é a mesma base, se você fizer os dois itens, você vai ter aí um dano bem alto. Mas lembrando, né, que o oráculo, além da regeneração, né, os efeitos a mais de 30%, né, de regeneração de vida e escudos, além disso, 1550 tem o capacete de guardião, já é um item muito forte. Então, fechou, né? Fechou. Lâminas Gêmeas Sombrias, nada mais é do que a alabarda, ou alabarda não, né, desculpa, a lâmina dos Sete Mares AD. O que ela faz? Vamos ler juntos. Aqui. Se nenhum dano for causado ou recebido de heróis inimigos em 5 segundos, o próximo ataque básico causa 200 base mais 50% do poder mágico como dano adicional. E a lentidão de 60%. É a mesma ideia da Lâmina dos Sete Mares. A diferença é que é o dano mágico no caso, né? E a gente vê aí que é um dano base de 200 mais 50%. Então é aquela mesma ideia. Se você tem 100 de dano mágico, você vai aplicar 200 de dano base do item, mais 50%, que é equivalente a 100 de poder mágico que você tem, vai ser 50. Ou seja, você vai causar 250 de dano no seu adversário, mais 60% de lentidão. Como a gente consegue counterar esse item? Se você vê que seu amiguinho, seu inimigo no caso, está com esse item, a gente falou da mesma coisa das Sete Mares, então a gente pode tentar aplicar.
Não é de certa forma um item cauterável, é mais uma ideia que você tem que ter de você perceber esse item e você tentar causar dano o mais rápido possível no seu adversário. Geralmente a gente sabe que assassinos fazem esse item, é muito difícil a gente conseguir parar eles, mas né, nada que habilidades em área, como itens em área, possam querer parar ele. Então o capacete amaldiçoado é muito bom, porque a gente sabe né, o DPS em área que ele causa ao redor do seu personagem quando você o faz. Né, então é um item para cauterar esse tipo de coisa, mas lembrando que essa itemização é voltada para tanques ou soldados. Né, não adianta você fazer esse item como mago, porque você precisa se posicionar, ok? Então não tem por que você fazer ele. E a lâmina de mesmo caso, então você usa habilidades sobre. Se você for, de repente, exemplo, um Xavier, e você tá vendo alguém chegando perto de você e tem esse item, tenta lançar uma habilidade o mais rápido possível sobre ele, porque você vai pelo menos fazer com que esse item seja perdido sobre ele e que o dano burst não seja tão efetivo. Então meio que você para, né, tipo assim, de repente esse item pode fazer com que você perca 80% do seu HP, mas se você parar ele, você só perde 50% de repente. Ou seja, já é uma coisa que você tem alívio de respirar e de repente pode fazer um burst para conseguir a eliminação dele. Então, por isso que eu falo que você precisa parar esse item o mais rápido possível. Vamos ao próximo item. Tempo corrido. Cara, tempo corrido nada mais é do que um item completamente focado em tempo de recarga. E por que eu falo isso? Vamos ver. Cadê o tempo corrido aqui? 70 de poder mágico, 350 de mana, 15% de tempo de recarga base, já é alto. Após uma eliminação ou assistência, o tempo de recarga da ultimate do herói é reduzido completamente em 30%. E 30% é muita coisa. Né? A gente não vai. Eu não vou fazer a conta dos 100. 100 segundos, 30% né, reduzido. Por cada. Por cada herói, né? Antes do herói é imediatamente reduzido. Cada eliminação ou assistência, ou seja. Muitas vezes para uma fadinha é muito interessante. Eu gosto de fazer tempo corrido pra Florin. Porque além da ultimate dela já ser muito rápida, 30% também ajuda bastante. E como ela tem uma ultimate em área, que é praticamente global, todo mundo recebe o buff dela, né? Ela acaba tendo aí a vantagem de ter essa ultimate mais cedo de novo. Só por ter ultado e de repente ela pegar aquela assistência do cara lá no top, né? Que acabou sendo eliminado pelo seu aliado. Então, outras, de repente um cara que tem uma ultimate muito forte. O Xavier, mais uma vez, lembrando dele. Ele tem um ultimate global, ele consegue a eliminação dos seus inimigos, mas também recebe 30% de retorno sobre isso, né? Fora a transcendência dele, que é passiva, que também faz com que as habilidades corram um pouquinho mais rápido, né? Mas a gente pode ver também sobre outros heróis, de repente. Vamos ver outro que talvez se encaixe, fora esses que eu falei. Talvez uma habilidade em área. Pra você que gosta de jogar de Odette, é bem chato, tá? Um Zask talvez, não sei. Pode ser. Um Veil, que sempre tá bursando o pessoal. Né? Sempre tem essa complementar. Mas lembrando que esse é um item, muitas das vezes, troll, ok? Por que troll? De certa forma, para maguinhos que são suportes e utilitários, esse item é forte. Mas lembrando, né? Às vezes você pode assim. Quando você mata seu adversário na lane, sabe a ideia? Você tá 1 contra 1 numa lane. Você consegue a eliminação do adversário com a ultimate. E às vezes o cara mal voltou da base e chega na sua lane e você já tem ultimate de novo, entendeu? Então você não necessariamente precisa desse item, porque às vezes as ultimates já são baixas. Eu digo que esse item é bom pra fadinha e tudo mais, etc., de questão de suporte. Por quê? Porque ajuda você a ser mais útil, mais rápido e mais vezes dentro do jogo. Ok. E é uma situação que você ganha tempo de recarga, que não serve só para ultimate, mas também para outras habilidades, o que é muito forte para elas. Então eu gosto de ter dessa itemização, mas voltando, o tanque às vezes é muito melhor, né? Que nem a Angela tanque é muito superior, a Rafaela tanque é muito superior, mas vai aí da ideia de vocês, né? Às vezes fazer uma build diferente que vocês possam inventar pode até trazer um meta novo, né? Que como eu gosto da minha fadinha, né? Da minha florinha, eu não vou ficar reduzindo, não vou fazendo tanque para ela. Mas a ideia é essa, ela tem mana, dá bastante dano, mana, e além disso, a passiva é de menos 30%. Como counterar esse item? Basicamente a ideia é não morrer, né? Mas esse item não é muito bem counterável, por assim dizer. Ele é um item situacional, vou colocar pra vocês. Este é um item situacional, deixa eu até tirar aqui. Qual a ideia do item situacional? Você faz porque o jogo tá X ou Y, se tiver fácil ou né, difícil, então você pensa 2 vezes antes de você fazer, porque existem outros itens que são muito melhores. Mas não tira aí o brilho do item se você for tentar fazer. Vamos lá. Existem 3 itens que eu coloquei aqui como situacionais dentro do jogo. Não são itens defensivos, lembrando, né? O único item defensivo que a gente viu até agora foi as asas sangrentas, das itens mágicos. Mas também conta como itens aí situacionais para você poder fazer dentro do jogo. Qual é a ideia de cada um deles? Vamos começar com o Cetro do Inferno.
O cetro do inverno nada mais é do que um item que você cobra tempo. Diferente dos itens de defesa, como as asas da rainha, muitas vezes, o cetro do inverno é um item que você consegue cobrar tempo. Então, uma vez que você não tem tempo de reação e você vai tomar o controle de grupo, você ativa o cetro do inverno, que você vai praticamente não tomar o controle de grupo, e você tem um tempo de reação ainda melhor, ou um tempo cobrado para o seu time fazer alguma coisa dentro do jogo. Vamos ver sobre esse item. Cetro do inverno, tira 60 de poder mágico, 25 de defesa física, além de 400 de vida. É um item muito bom contra assassinos de muitas vezes, que o pessoal que vai, de repente, uma Natália que aparece do nada, você consegue usar esse item e parar o burst, né, que ela daria em você, praticamente. Mas lembrando que é um item que também te deixa exposto se você ficar muito tempo parado, né, utilizando ele. Vamos lá. Congelar. Ao usar o herói ficar congelado, não pode fazer nada, mas ficará imune a todo dano e debuffs e dura 2 segundos. O tempo de recarga é de 100 segundos, ou seja, durante 2 segundos você literalmente não pode fazer nada com o seu herói, você apenas fica parado, mas também não recebe debuffs, de certa forma, e também você não toma dano de adversários. Então durante 2 segundos você cobra muito tempo, né? Você cobra de repente uma habilidade que está em tempo de recarga. Você pode usar esse item muitas vezes assim. Você está trocando com o seu adversário, ele vai dar um ultimate muito forte na sua cara. Você usa o item. Ele vai perder, o seu adversário vai perder um dano de ultimate muito alto, você ainda vai ter a cobrança do tempo de recarga de volta pra você, e você vai voltar muito mais forte que ele, porque você vai ter aí seus benefícios, né, no caso de não ter aceitado a ultimate dele, né? De repente contra o Veil. O Veil vai lá e causa aquela ult em cima de você. Você não tem como sair. Você vai tomar um burst ali de 100-0. Você vai usar o item, e quando você voltar, você pode trocar com ele, porque ele vai perder o dano mais forte dele, e com certeza ele não vai te matar com outras skills, né? Essa é a base. Cetro do Inverno é situacional por conta disso. É um item mais voltado muitas vezes para defesa, para cobrar tempo, né, às vezes um pouquinho ofensivo, de certa forma, mas a ideia do ofensivo nem é tanto, né? Seria mais da ideia de você voltar o tempo de recarga para você causar dano no seu adversário de novo, sem ser punido, né, sobre essa volta de tempo de recarga. A Vara da Rainha do Gelo, de outra forma. Não, desculpa aí. E como counterar esse item? Esse item geralmente é mais comunicação com o seu time. Se você sabe que o cara tá com isso, e ele pode cobrar tempo, é avisado, né? Tipo assim, ó, o cara tá lá no meio moscando, mas a gente não tem visão de ninguém. Vamos bater nele? Vamos. Aí vocês vão lá, tipo, 5 em cima dele, aí ele consegue cobrar tempo esse item, o time deles aparece e mata vocês. Entendeu? Então, como a ideia de counterar o item? Zoneamento também é muito forte. É, tipo, Popô e Culpa. Cara, Popô e Culpa é ótimo pra esse item. Por quê? O cara vai dar Cetro do Inverno, o Popô e Culpa vai lá e coloca uma armadilha. Automaticamente, quando ele sair do Cetro do Inverno, ele automaticamente vai tomar o controle de grupo do Popô. Então, também funciona com as traps da Selena, também funciona talvez com as bombinhas do Digger. Então, tudo isso, né, o controle de grupo da Nana. Então, tem que tomar cuidado também sobre essas situações, porque você também fica exposto a facilmente tomar algum tipo de controle de grupo do seu adversário. Então, essa é a ideia mais ou menos de como você countera o Cetro do Inverno. Bom, Vara da Rainha do Gelo. Item muito situacional dentro do jogo, mas um item muito forte também se o pessoal souber usar. Qual a ideia da Vara da Rainha do Gelo? Vamos lá. Ela dá 75 de poder mágico, 10% de roll de vida, 150 de mana e velocidade de movimento. Passiva única, desaceleração gélida. Habilidades que causarem dano a heróis inimigos reduzirão a velocidade de movimento deles em 15%. Este efeito dura 3 segundos e acumula até 2 vezes, ou seja, de 15% vai para 30%. Só para você lançar mais uma habilidade sobre ele. Esse item é muito bom nas mãos da Ivy, porque de certa forma ela tem ali, né, muitas habilidades que fazem com que ela tenha mobilidade. A primeira dela dá muita mobilidade para ela, mas se você consegue usar a primeira para conseguir também causar ali uma lentidão nos seus adversários, é o que a gente fala também como um meta meio suporte na mid lane, né? Tipo a Ivy. A Ivy na segunda skill dela, ela causa muito DPS. Muito DPS. E estaca a Vara do Gelo, a Vara da Rainha do Gelo muito mais rápido. Você consegue aí dar lentidão total no seu adversário para ele, além de ficar mais tempo durante a sua habilidade, ele não correr de repente, ou então, se ele estiver indo em direção a você, você conseguir kaitar ele com muita mais facilidade. Porque você vai sempre ter muito mais mobilidade que o seu adversário, mas da mesma forma, ele não vai ter a velocidade de movimento necessária para conseguir chegar em você. Então, esse item, às vezes, é muito utilizado se você tiver, de repente, do outro lado, um assassino que pula na sua back muito rápida e você quer fugir dele, né? Então você quer kaitar o adversário. Um soldado ou um tanque que sempre vai para frente, você consegue punir eles, né? Então você kaita os adversários, né? Você bate, espera o tempo de recarga enquanto você foge, e você bate de novo no adversário, ou lança diversas habilidades em cima dele, espera o tempo de recarga, lança de novo, porque você sempre vai ter essa distância sobre o seu adversário, e você vai sempre ser superior a ele quanto a isso, porque você vai ter o controle da zona, o controle do terreno, o controle da sua movimentação e o controle da movimentação dele. Então essa é a ideia da Vara da Rainha do Gelo.
Como counterar a varinha do gelo? Cara, é horrível você conseguir tentar buscar alguém quando ele tá com a varinha do gelo. Geralmente são campeões que têm uma extrema mobilidade, que não são afetados por lentidão. A gente sabe que tem um item no jogo, se eu não me engano, que tira a lentidão. Se eu não me engano, deixa eu ver se é o que eu tô pensando aqui. Como... Aqui. Reduzida pela metade... Se eu não me engano, existe um item dentro do jogo que, se é um item ou uma habilidade em específico, que quando você faz a habilidade ou o item acontecer, você fica imune à lentidão. Que, se eu não me engano, é um feitiço. Aham, viu? Eu não tô louco da cabeça. Deixa eu ver se é o purificar. Aqui, ó. Remove imediatamente todos os itens negativos, nananana, ganha imunidade ao controle e 15% de velocidade de movimento. Não, você ganha velocidade de movimento. Vamos petrificar? Não. Vingança? 35% de redução de dano? Não. Deve ter alguma coisa. Se eu não tô louco, mas eu lembro que alguma coisa faz com que você não tenha, seja imune à lentidão. Talvez seja um herói dentro do jogo, se eu não tô lelé da cuca da cabeça. Mas geralmente esse tipo de imune a efeitos de lentidão é o suficiente pra você correr atrás desse maluco aí. Ultimate do Hylos é? Agora vocês me... Quer ver que eu não tô louco da cabeça? Talvez não esteja louco da cabeça. O Hylos é tanque, né? Hylos é tanque. Deixa eu ver o Hylos. Raios criminais segundos, 300 de RC, fica imune a efeitos de redução de velocidade de movimento. Pronto. Deixa eu ver. O Hylos tem um ultimate que reduz qualquer, tipo assim, qualquer efeito de lentidão contra ele não funciona, porque ele sempre vai estar em constante movimento ali. A única coisa que para ele é controle de grupo. Então ideias como essa, como o ultimate do Hylos, é uma boa itemização contra a varinha do gelo. Mas óbvio que você não vai fazer uma composição por conta de uma itemização que supostamente talvez não possa acontecer. Mas a ideia é essa, que você pode ter aí um tipo de efeito. Se você ler as habilidades dos seus heróis, você talvez pode encontrar mais alguém além do Hylos que também tem essa redução, né, essa imunidade a efeitos de lentidão. Fora isso, a varinha do gelo, basicamente, você consegue counterar o item se você fazer o seu inimigo não dar habilidades, ou seja, efeitos de silêncio, né, silence no caso, efeitos como atordoamento, né, algum tipo de zoneamento que faça ele não gastar habilidade. Então, tudo isso deve ser pensado também quando esse item é feito dentro do jogo, e é assim que você tenta counterar ele de certa forma. O último item situacional do jogo, varinha brilhante. Cara, a varinha brilhante é um item muito forte e eu pensei que ele ia aparecer muito mais diante ao meta tanque que a gente tem. Porque qual é a ideia da varinha? Muito simples. É um item de queimação, é um item de dano por segundo. Então vamos aos equipamentos, dano mágico e vara brilhante. 75 de poder mágico, não é porcentagem, é flat, tá? 400 de HP e 5% de velocidade de movimento. Além disso, ela dá queimadura. O dano de habilidades queimará os alvos por 3 segundos, causando 1% do HP máximo deles como dano mágico por segundo. No mínimo 10, né, no caso, se no mínimo 10. Acho que é 10 a porcentagem, não? Ou no mínimo 10 de dano, no caso, por segundo. Causar dano mágico, causar dano de qualquer tipo de dano, no caso, ao mesmo alvo várias vezes, rapidamente pode aumentar o dano de queimadura em até 2% no máximo. 2% com um cara que tem, sei lá, 3 mil de vida, ou 4 mil, ou 5 mil de vida, seja lá quantos mil de vida o cara tem, 2% é muita coisa. Lembrando que dura até 3 segundos, né? Portanto que você ainda continue batendo no seu adversário para acumular esses stacks. Então no começo vai dar 1% e depois vai ser 2%. Então, como eu disse, Ivy. Ivy é muito fácil porque ela tem várias maneiras de ter vários DPS dentro do jogo, além da ultimate que também ajuda muito. Então qualquer tipo de zoneamento e cada segundo que o cara dura durante essa teamfight, ele vai ser punido de várias formas possíveis. Da mesma ideia, a varinha brilhante também é um item que pode ser counterado assim como a varinha de gelo, né? Silence ou qualquer tipo de controle de grupo, mas a ideia principal quando você tem esse item é que você consegue, entre aspas, counterá-lo, ok? Você countera esse item com itens de stack. Ou seja, a armadura radiante muitas vezes consegue aí segurar um pouco desse dano, mas ainda assim, lembrando, né? É um dano por porcentagem da sua vida, ok? Eu, como tanque, se eu for fazer armadura radiante, eu tenho que lembrar que eu vou ter um número base de resistência mágica, mas lembrando que quanto mais vida eu fizer, mais dano eu vou tomar desse item. Então ainda assim é um item de stacks, né? Ele vai me ajudar ao momento do jogo. Inicialmente eu vou causar muito dano, mas depois que eu tiver os 60 de dano mágico até que eu seguro um pouco, e o peito bruto também da mesma forma, né? Também ajuda um pouco, mas ainda assim, depende muito da vida que você vai
trazer, né, que você vai fazer durante a sua itemização e quanto você vai aguentar sobre resistências. E fechou. Bom, acho que é isso total. Eu tinha deixado até esses itens aqui de lado, no caso, né, porque eu pensei que talvez eu pudesse falar sobre eles. Né, eu ia falar sobre a armadura de lâmina, sobre o efeito da pluma, mas como ela só nega dano físico, devolve dano físico no caso, nem é tão interessante, mas enfim. Depois eu posso testar mais. A ideia, na base, na teoria, não funfa. De repente, né? E aí na prática é outra coisa. Mas, gente, foi isso. Acho que deu pra ter mais ou menos uma ideia sobre todos os itens. Ainda não tô 100%, vocês entenderam, né, da gargantinha, mas básico é isso. Então o terceiro vídeo sobre itens vai ser sobre os itens defensivos, ok? Então a gente vai ter o Protetor de Athena, vai ter Armadura Radiante, Peito Bruto, como counterar eles, As da Rainha, Domínio de Gelo, Oráculo, né, todos esses itens aqui em questão, né, Capacete Amaldiçoado, Imortal, Cinturão Trovão, tal, tudo. E lembrando, né, eu não falei nada sobre algum item que countera, opa, aqui ó, o Imortal no caso, porque geralmente o Imortal é situacional, que nem eu falei no item GD. Qualquer coisa aqui, se você for receber Burst e tal, Imortal vai te cobrar tempo, mesma ideia do Cetro no Inverno. Cobra tempo, regenerar mais vida, etc. Mas, enfim, vocês entenderam. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que apareceu. Se você puder aí, já sabe, né? Fique esperando o próximo vídeo, que eu apareço depois pra dar auxiliada. Qualquer coisa também tô no Instagram, então eu vou responder ainda essas postinhas que vocês mandam lá de perguntas na caixinha que eu também deixo nos stories. E valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.